Fala pessoal, voltei, Beto Casella aqui. Boa noite para todo mundo. Pelo menos estou gravando aqui ao redor das 18 horas de quinta-feira. Tudo bem com vocês aí? Poucos assuntos sobre o São Paulo, né, nos últimos dias, mas agora temos novidades. E eu resolvi vir aqui falar um pouquinho sobre algumas coisas, algumas de pouca relevância, já sabidas, outras bem perigosas. Enfim, saiu Alves oficialmente, né? Matheus Alves doado, vendido ao CSKA, se eu não estiver louco. CSKA é uma porra dessa da Rússia aí. Vendido para a Rússia. Informação extraoficial, 6 milhões de euros, né? Agora precisa ver aí desses 6 milhões de euros quanto vai para o São Paulo. 85% seria o número mais falado. Mas será que além disso não tem comissão de empresário? Então você já tira 15% aí da transação, depois você tira talvez mais 5 ou 10% para empresário. E aí, quanto é que vai sobrar para o São Paulo mesmo? Não sabemos, não tem transparência. A postagem do clube não fala nada sobre valores. Então, obviamente, não é mais do que a imprensa está divulgando, porque se fosse, o clube ia dizer. É dali para menos, de 6 para menos, né? O dinheiro que entra no bolso do clube. Enfim, é, como é. O São Paulo vem trocando aí jovens jogadores por jogadores idosos. E olha que eu não tenho problema com jogador idoso, com jogador que vem da China, com jogador que vem de lugar nenhum. Para mim, tanto faz se vem de Cotia, da China, de Itaquera. Sinceramente, não vejo diferença nenhuma, mas é estranho vender moleque e depois gastar o dinheiro para trazer jogador velho. Então, o Alves foi, né? Esse é o primeiro tema. A segunda coisa de hoje, a chegada aí, eminente chegada do atacante chileno Gonçalo Tapia. Anotei umas coisinhas aqui sobre ele, formado na universidade, pesquisando um pouco o currículo do jogador. Teve anos. É um jogador jovem, né? Se não me engano, 23 anos. Teve primeiros anos de carreira sem muita relevância. A temporada 2024 é uma boa temporada. A coisa aí arredondando 30 jogos, 10 gols e algumas assistências. Então ele tem boa, um bom número de gols por partida, de participação em gols por partida. Só que aí acabou o contrato, ele foi para o River Plate, o que teoricamente é um grande salto na carreira, né? E no River definitivamente nesse primeiro período aí não funcionou, jogou muito pouco, não tem assistência, não tem gol, enfim. Então fica a dúvida aí se é uma contratação que valeria a pena, porque com 23 anos, claro que ainda é um jogador novo, mas só tem um bom ano na carreira até agora. E depois não conseguiu desempenhar num clube maior como o River Plate. Acabou, inclusive, ficando fora do Mundial de Clubes, né? Não foi nem relacionado para viajar. E é isso. São Paulo vai trazendo o jogador. Informação aqui, ó, da imprensa é que é um empréstimo de 18 meses, até aí, ok. Salário não sabemos e passe fixado em 2 milhões de dólares. O ponto é, passe fixado com opção, o clube decide se quer comprar ou tem gatilhos aí de obrigação de compra ou tem obrigação de compra sem gatilho nenhum, isso aí não sabemos, não saberemos, não adianta querer que a imprensa divulgue, porque a imprensa só divulga o que o clube diz oficialmente, então infelizmente não teremos essa informação sobre os detalhes contratuais. O ponto principal é esse, 18 meses de empréstimo e o passe fixado em 2 milhões de euros, 2 milhões de dólares. Se o jogador for bem, não é um valor tão caro, né? Tem essa vantagem, mas muita gente questiona se não tem em Cotia jogadores desse nível. E aí eu digo o seguinte, precisa ver quem indicou o jogador. Se foi a comissão técnica, aí eu acho que é um negócio ok. Se a comissão técnica não indicou, aí é um puta de um absurdo, não faz o menor sentido.
A gente tem escutado muita história nos últimos tempos, que é a diretoria empurrando o jogador aí o técnico acaba dando um ok, né, depois de ser pressionado, dá o ok dele, mas não é um jogador pedido pelo técnico. Então a gente vai ver isso rapidamente, né? Se o Crespo começar a utilizar o jogador, é porque ele realmente acredita. Eu, confesso, nunca vi na vida, nunca prestei atenção, não vi nenhum jogo, não sei se é magro, se é gordo, para os parâmetros futebolísticos, obviamente. Se é alto, se é baixo, não fui atrás dessas informações, mas o pouco que eu vi é um jogador rápido, de bom drible, boa velocidade e que toma decisões ruins na hora ali do último passe ou da finalização. É o que se diz nas redes sociais. A torcida do River não está muito triste, não. Pelo que eu percebi ali, a torcida do River não está chorando com a saída de Gonzalo Tapia. E eu queria deixar já dito aqui para vocês, amanhã eu vou gravar um videozinho. Primeiro eu estou prometendo, né, um vídeo sobre o estádio faz tempo, é que eu estou com umas informações sobre reforma no Morumbi que eu estou achando estranhas. A pessoa que me contou, eu tenho total confiança, mas não está batendo muito aí para mim a questão da renovação com a Live Nation, e aí você deixar o estádio fechado por tanto tempo para reformar, não faz sentido, né? Você ter um contrato para um monte de show e aí ter que fechar o estádio para reformar, não bate. Então, vou esperar mais um pouquinho e semana que vem eu volto ao tema. E amanhã eu queria falar uma coisa bem importante, que é o seguinte, vou deixar só a deixa aqui. Não tem Leila Pereira no São Paulo. Não caiam nessa conversa. Então aí começou uma campanhazinha aí meio estranha para uma mulher assumir a presidência do São Paulo. Não caiam nesse papo. E muito cuidado com quem vocês confiam aí como fonte, tá bom? Já ficou 7 minutos de vídeo, já falei demais, já estou enrolando, mas amanhã eu falo mais sobre essa história aí de candidatura, de não termos a Leila no São Paulo. E aí vocês opinam. Bom, não falei no começo do vídeo, quem chegou até aqui, por favor, se puder dar um like aí, se puder comentar o vídeo, o que achou da saída do Alves confirmada, o que acha da chegada do Gonzalo Tapia. Agradeço, tá? Quem puder comentar pro grande YouTube poder entender que a gente está fazendo vídeo. Eu tenho visto até, recebido mensagens, ainda depois já de uns 10 vídeos, ainda tenho recebido mensagens, às vezes, de alguém falando, pô, voltou e tal. Então, vê que realmente demora e se vocês não me ajudarem, aí ninguém vai descobrir mesmo que o canal voltou. Obrigado pela atenção de todo mundo aí. Vou desligando aqui porque eu tô no celular, então fica sempre o dedo no meio, né? Tem que estar devagarzinho. Bom fim de quinta-feira para vocês e amanhã eu volto aí com um vídeo sobre a parte política. Um abraço.